Agora, você acha que deve haver uma distinção, digamos assim, num nível moral do homem público para a sociedade? Essa é uma boa pergunta. Por que você fala uma distinção Por exemplo, no nível hoje moral à tarde do a homem gente público? reagiu a um videozinho que Barroso e Eduardo Paes estavam lá no carnaval, na Sapucaí, lá, tal, sei o quê. Então, quando a gente olha isso, né, e encontra uma figura de alto poder, e né, não só um poder institucional, mas também simbólico, né? Numa situação de descontração nesse nível, assim, isso passa alguma mensagem ou... A minha opinião, assim, sincera, falando, eu não me importo muito. E eu não acho que isso é tão relevante assim. A não ser, enfim, que a gente veja essas figuras fazendo coisas que são ilícitas, absurdas e tal, que chocam o que seria o consenso moral. Porque estar no carnaval não choca o consenso moral do brasileiro. O que eu acho que deve haver, a distinção que deve existir é a distinção mais genuína. Não tanto a respeito de questões mais externas ou estéticas, o que tem a ver com a postura. Eu não acho isso. Eu acho que tem que haver uma distinção real. No sentido de que os homens públicos precisam ter um senso de responsabilidade quase trágico em relação àquilo que eles fazem. Ou seja, o cara tem que sentir que ele tem uma responsabilidade de estadista, porque ele tem responsabilidade de estadista, e neste sentido ele precisa buscar se elevar moralmente para estar à altura daquele papel que ele vai desempenhar. Vou dar um exemplo mais concreto para não ficar no abstrato. Um sujeito, por exemplo, que ele quer ser o presidente da República. Eu quero ser o presidente. Veja, isso é o cargo máximo da nação. Você está no topo da nação. Você é a liderança máxima, você é a referência, você é o cara que toma as decisões mais altas e tal. Uma pessoa, para ter essa pretensão, tem que querer ser a melhor pessoa possível. O cara tem que querer cultivar virtudes que uma liderança ideal teria. Então ele precisa ser magnânimo, ele precisa ser generoso, ele precisa ter um alto senso de justiça, ele precisa ter um alto senso de responsabilidade. Ele tem que ser uma pessoa nobre. Ele tem que ser um megalopsique, como dizia Aristóteles, tem uma pessoa grandiosa, porque, você é o presidente, você está no topo. Né? A mesma coisa quando a gente pensa em ministros da Suprema Corte. O ministro da Suprema Corte tem que ser uma pessoa muito virtuosa mesmo. Então, eu acho que o cultivo real da virtude, sim. Agora, em relação a essas coisas mais de postura, ele ali tá no carnaval, tá se divertindo, ele tá tomando vinho, tá dançando. Isso aí não me incomoda muito. Mas você não acha que uma coisa vai refletir na outra? Então, assim, essa série de postulados morais que você colocou anteriormente, de precisa disso, precisa daquilo, precisa ser um espudeios, para usar outra do Aristóteles, né? Precisa ser um homem nobre, né? Isso fatalmente não se refletirá exteriormente? Numa figura pública, sobretudo, assim? Eu acho que sim. Como alguém que se distingue da sociedade. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. A minha mãe, que é uma senhora de 81 anos, ela olhava, por exemplo, ela não gosta, por exemplo, nem de Lula e nem de Bolsonaro. Então ela olhava pro Bolsonaro e falava assim, mas esse homem nem parece um presidente. Né? Ela olhava e falava assim, não tem mas postura. Ele não parece, ele não tem postura. É aquele negócio da mulher de César, né? Não basta ser honesto, tem que parecer. Então ela olhava e falava assim, mas como é que esse homem, ele não parece presidente? Como é que eu vou respeitar alguém que não parece aquilo que é? Né? Eu acho assim, no sentido amplo, com certeza, claro, evidentemente que todo cultivo interno acaba se exteriorizando nas manifestações externas do seu comportamento. Mas o Brasil é um país que tem um elemento lúdico, um elemento carnavalesco em si, eu acho. Eu acho que isso está muito arraigado na alma brasileira. Então eu não vejo esse problema. E para usar também um exemplo da antiguidade, Sócrates bebia vinho mais que todo mundo. Ele chegava no banquete antes de todos, tomava cachaça pra caramba, ficava lá até todo mundo tava bêbado, ele tava falando filosofia. O que eu quero dizer com isso? Eu sei, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que
as figuras de autoridade, elas podem ter os seus momentos de descontração, elas podem fazer coisas que um ser humano normal faz. O que tem que haver como distinção entre elas e o resto é uma distinção interna e beleza, tá, tentar tornar a coisa mais concreta ainda com um exemplo do carnaval. O cara pode se divertir no carnaval, mas ele não pode se embriagar a ponto de fazer merda. A gente pode. Tá entendendo? O ser humano comum, que não é autoridade, que não é nada, pode chegar no carnaval, tomar todas e vomitar no meio da rua, e ficar lá na pior, e começar e ligar país, e dar em cima das meninas que estão passando, tudo bem, ninguém tá ali vendo. Mas se você é uma autoridade, você não pode fazer isso. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que você tem que ser tão gélido a ponto de se distanciar de tal maneira da cultura que gere até uma estranheza em face do sujeito. Por exemplo, o Eduardo Paes tem uma coisa. O Eduardo Paes não é flor que você cheira, a gente sabe disso, né? Ele tá longe de ser um Spoldaz, ele tá longe de ser uma personificação das virtudes, ele não tem nada disso. Mas ele tem uma coisa brejeira do carioca que as pessoas gostam e que é genuíno nele. Eu acho que se ele fosse um homem mais virtuoso e mais contido, até o ponto dele estar ali, seria aceitável e geraria também uma empatia com o eleitorado, geraria uma empatia com aquela massa de pessoas que espera de um estadista que também ele se assemelhe a elas. No fundo, eu acho que há uma demanda, talvez não, por exemplo, no caso da sua mãe ou de algumas pessoas que têm esse senso crítico mais aguçado, mas eu acho que existe uma demanda bastante generalizada de que as pessoas que o representam o eleitorado, também se pareçam um pouco com elas. Mas não é esse exatamente o nosso problema? Eu sei, mas... Se a gente busca sempre o governante que se parece conosco, a gente não é Eu sei, mas aí é que tá... Mas no fundo o que eu quero dizer, eu acho que a pessoa ela tem que parecer com a população do seu país numa versão superlativa e melhorada. Mas ela não pode ser tão distinta. Seria muito estranho, por exemplo, se a gente tivesse vários estadistas e pessoas que ocupam posições de autoridade na política que parecem dinamarqueses, muito frios e sóbrios, extremamente racionais. Mas eu acho que isso geraria uma sensação de que há algo de estranho. Então, por exemplo, um grande estadista russo ele tem que ser meio místico, meio autoritário. O povo é assim, meio bebedor de vodka. Deixa eu fazer não como o Yeltsin, porém. Que o Yeltsin bebia vodka pra caramba e ficava palpando as meninas. Ele fazia isso. Uma provocação. Isso é a minha opinião. Segundo a sua lógica, então, qual seria o problema do João Campos platinar o cabelo? O problema, cara, não é que ele tá platinando o cabelo. O problema do João Campos é que ele é um personagem forçado. Então ele está forçando num marketing tosco pra ficar toda hora aparecendo. Eu tô dançando, eu tô platinando o cabelo, eu nevei. Não é isso. Mas vou dar um exemplo bom. A Semineto. Eu ia falar isso. A Semineto é um oligarca. Filho da família dos Magalhães e tal. Ele vai pra carnaval. Lavagem. Ele vai pra lavagem. Ele brinca com sei lá, ele tá lá, prefeito. Vai pra Fonte Nova. Aí a Ivete chega e fala: e aí, meu prefeito, não sei o quê. Ele responde. Ele está presencialmente nas festas baianas como um bom baiano, assim como o avô dele fazia. Então o avô dele estava em tudo. A CM, o velho, estava em tudo. Cabeça Branca estava lá no carnaval, com candomblé, em tudo que é lugar ele estava. Mas ele tinha... A Semineto tem, e o avô tinha mais ainda. Ele tinha uma postura, um jeito que é diferente, por exemplo, do João Campos. Que fica um personagem caricato, fica uma coisa ridícula, entendeu? O cara pintando o cabelo de louro, dizendo, nevei, e dançando. Cara, aí é esculhambação. Eu acho que dá pra ter o meio termo. E sobretudo essa questão do cultivo da virtude, eu acho que tem que ser um cultivo verdadeiro. Verdadeiro. Ela tem que ser uma coisa interna do sujeito que está lá no topo. Ele tem que sempre buscar melhorar. Porque a responsabilidade dele é muito alta. Uma coisa que ocorre para nós. Porque aqui a gente tem aspiração a chegar no poder, no futuro e tal. A gente tem que sempre, a cada ano, estar melhor do que o ano atual. Melhorar, amadurecer, entender mais das coisas, ser uma pessoa melhor mesmo, ser uma pessoa mais justa, mais compassiva com os demais. Uma coisa que eu falo direto, Paulo,
com a militância, porque às vezes a militância, ela briga entre si. Tem vários núcleos do MBL que as pessoas brigam. E eles ficam brigando por motivos banais. E eu sempre falo, para de brigar. Por que você vai fazer essa merda? Para com isso. Assim, a gente já é um movimento pequeno, nós estamos cercados de inimigos em tudo que é lugar. Se você não consegue ter uma relação harmônica com os seus correligionários, que pensam igual a você, que estão militando pela mesma coisa, que têm os mesmos objetivos, então você é uma pessoa muito complicada de lidar. Você não tem coisa, você tem que mudar. Você tem que ser uma pessoa mais aberta, mais generosa. Outra coisa, por exemplo, se o cara é coordenador do MBL, coordenador de um estado, e tem gente abaixo dele, você tem que tratar essas pessoas de baixo bem. Porque se você trata mal, quando você tiver o poder, você vai ser escroto. É lógico. Vai ser real, entendeu? Você vai olhar o povo, vai olhar a população com desprezo, que é, eu acho, um dos maiores vícios da política brasileira. Eu acho que os políticos de carreira, via de regra, olham a população com desprezo. Eles não gostam da população. Eles não têm amor pela população. E isso é um grande problema.